primeiramente, eu acho que a pergunta é sobre o Fernando Seabra. O Bragantino teve a continuidade do Fernando Seabra, mesmo com uma sequência muito ruim. A gente sabe que no futebol brasileiro isso não é comum. Nos últimos 12 jogos, o Braga perdeu 10. O que motiva vocês a acreditar na permanência do técnico Fernando Seabra para a sequência? Acha que ele ainda pode conquistar mais resultados, enfim? Bom, bom dia a todos. Bom a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco. Eu pedi para a nossa assessoria, o Red Bull Bragantino, poucas vezes tem essa oportunidade de conversar um pouco com a imprensa e, através da imprensa, também falar com os torcedores. Então, eu aproveitei que a gente tinha a entrevista do John hoje e solicitei para a gente poder fazer também um bate-papo aqui, uma coletiva, conversar um pouco com vocês e tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho também sobre o trabalho. Acho que essa pergunta sua é realmente uma pergunta que fica na cabeça dos torcedores. A primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir, e os números estão aí, que a nossa fase não é boa, não é um momento bom. Acho que assim como vocês colocaram, onde vocês fez uma pergunta para o John, e disseram que a nossa equipe hoje não é uma equipe ainda pronta para ser campeã brasileira, para brigar para ser campeão, onde vocês falou isso com o John, embora a gente sempre, como esportista, como dirigente, jogadores, comissão, a gente sempre quer mais, a gente sonha, né? Com coisas muito grandes, e esse sonho move a gente, então isso é muito importante. Mas a gente passou uma parte boa do campeonato, ali na segunda colocação na tabela, brigamos para ser o primeiro, e de repente começou uma onda de resultados muito negativos. E acompanhando esses resultados negativos, a gente teve também partidas ruins, que a gente jogou mal. E aqui, na nossa avaliação interna, na minha avaliação, eu acho que de 4 jogos para cá, a gente começou a mudar um pouquinho e recuperar isso. Eu não falo só da questão do Fernando Seabra, mas eu falo também das conversas constantes que a gente teve, que eu tive com o elenco, que a gente se reuniu todo mundo junto. A gente, enfim, está buscando tudo que for possível dentro do trabalho para a gente se recuperar em conjunto, não só colocando nas costas de um treinador. Eu acho que nos últimos jogos, apesar da pontuação não ter sido boa, mas a gente ganhou do Fluminense, a gente fez um jogo fraco contra o Botafogo fora de casa, depois a gente fez um jogo bom contra o Sport, e aí eu tive uma cobrança, eu abro para vocês aqui, porque eu acho que eu sou leal sempre às pessoas que trabalham comigo, mas eu conversei olho no olho com os jogadores no vestiário e depois aqui também, sobre a maneira que a gente encerrou o jogo contra o Sport, porque eram 3 pontos que a gente não podia deixar de obter, não porque o Sport está lá embaixo só, os jogos são difíceis, a gente sabe que logo na sequência o Sport ganhou do Corinthians, por exemplo. No Campeonato Brasileiro você tem uma dificuldade em todos os jogos, mas a gente estava ganhando de 1-0 em casa, um jogo muito controlado, e a gente tinha que ter sido mais forte, com mais caráter para segurar aquele resultado no fim. E essa cobrança eu fiz muito forte a eles e fiz a comissão técnica também. Depois daquele jogo, enfim, como a gente falou, resultados nem sempre mostram a qualidade. A gente ganhou alguns jogos aí que a gente não jogou tão bem também no início, quando estava dando tudo certo. Nós fomos contra o Cruzeiro, e eu, do mesmo jeito que cobrei os jogadores ao término da partida contra o Sport, no vestiário ainda, eu elogiei os jogadores pela postura, por como a equipe foi guerreira, né, foi aguerrida, a energia que você via no campo. Infelizmente, a gente criou até mais oportunidade do que o Cruzeiro para ganhar o jogo, e no detalhe acabamos perdendo, a gente sabe que isso é o futebol, mas isso faz parte da minha resposta para você em relação ao Fernando Seabra. Eu vejo que a equipe tem reagido, está jogando melhor, embora contra o Cruzeiro a gente tenha perdido, mas a gente foi unânime aqui dentro, não sei como é que vocês viram, mas na avaliação de que a equipe fez uma grande partida também, e isso nos faz acreditar que a equipe ainda pode voltar a pontuar rápido no Campeonato Brasileiro. E a gente teve conversas aqui internas com os jogadores e comissão técnica, e não podemos deixar lá para o final, porque o final começa a ficar aquele desespero do Campeonato Brasileiro. A gente tem que pontuar agora para ficar numa situação melhor na tabela e poder sonhar com coisas maiores no final do campeonato. E por enquanto a gente acredita que o Fernando Seabra está nos entregando, embora tenha tido resultados ruins e tenha tido jogos ruins sim, né? E isso foi muito pontuado com ele, inclusive. Mas você olha, por exemplo, estou incumpridando um pouquinho a resposta, que acho que isso é uma resposta para todo mundo também aqui. Você olha, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, os times da Série A, você teve aproximadamente 20 trocas durante esse período. E os times também continuam oscilando, troca, volta, vem outro, circula, os treinadores saem de um lugar, vem para outro. E, no entanto, isso não significa um resultado diferente a partir da chegada de um outro treinador. Então, nós estamos apostando num treinador que a gente conhece o trabalho, que já conhece o clube, conhece bem os jogadores. Claro, você fala para mim, mas então ele é intocável, ele vai sempre... Não.
Isso aqui é futebol profissional. Se em algum momento a gente deixar de acreditar que ainda se pode ter resultados bons e partidas boas com esse treinador, claro, as coisas são feitas olho no olho, a gente tem uma troca e a vida que segue. Mas ainda não chegou esse momento. A gente teve um momento muito ruim antes desse jogo do Fluminense lá atrás, e acho que a equipe conseguiu recuperar, a gente está apostando nessa recuperação. Segue em cima disso, e a troca poderia, como o Diego colocou, ter acontecido depois de 8 derrotas seguidas, ou depois do futebol muito ruim contra o Botafogo, que vocês tinham data FIFA. Restam 14 jogos para o término do campeonato. Primeiro eu pergunto a você o que mudou do ano passado para esse ano, no momento ruim do ano passado, com a saída do Caixinha, e a questão Seabra, o contrato dele vence no final do ano. Vocês precisam desses 14 jogos para uma renovação do Seabra para a próxima temporada ou não, né? Não são 14 jogos, ele tem 50 pelo clube. Vocês já viram que o Seabra pode. Para uma renovação, pensando na próxima temporada, vocês vão aguardar o término do campeonato ou pode-se já falar em renovação de Seabra antecipadamente também, ou vocês estão analisando que, né, com mais cautela, que não vai ser bem assim? Eu vou te falar uma verdade sobre contratos no futebol, todos os contratos, assim. Primeiro eu digo, o Red Bull Bragantino tem uma filosofia de procurar manter por mais tempo o comando técnico, né? Isso vocês já viram, é evidente, inclusive comentaram, pô, se fosse em outra equipe aqui do Brasil, provavelmente o Seabra tinha sido mandado embora, né? Pelo momento muito ruim, criou uma expectativa muito boa no começo, a gente passou um momento muito ruim, agora está tentando recuperar de novo, é uma oscilação grande. Agora, eu te falo assim, por exemplo, a gente tem alguma coisa conversada já com o Seabra sobre uma continuidade, porque é a filosofia do clube. Mas o que importa, na verdade, quando se trata de treinador, de jogador, enfim, de profissionais que trabalham no futebol, é a multa que você estabelece, essa que é a verdade, né? Porque a qualquer momento as coisas podem mudar. O ideal é que a gente continuasse por anos com o mesmo treinador. Só que nem sempre isso pode acontecer, né? A gente tenta dar continuidade no trabalho e tal. Se em algum momento chegar e a gente analisar que falar, puxa vida, não podemos mais continuar, nós vamos ter que trocar, conversar com o treinador olho no olho, a gente tem uma multa sempre acertada com esse treinador e com os outros, que permite, dentro de um contrato de trabalho, você continuar ou você encerrar aquele vínculo, né? E se ele continuar por mais tempo, também vai ser com a mesma multa que a gente tem. Então, isso não é uma coisa que no momento passa muito pela cabeça, assim. Se a gente continuar bem e ele continuar conosco, finalizar o ano bem, ele deve seguir para o ano que vem, se não, não. É uma coisa assim que a gente não precisa nem formalizar isso agora, entendeu? Essa relação. Sérgio, nessa manutenção do Fernando Seabra, pesa o fato de você já ter trabalhado também com ele em outras oportunidades e de ele ser o técnico que você trouxe, né? Porque quando você chegou, o técnico era o Pedro Caixinha, que era o Thiago Escuro que tinha contratado. Isso pesa também, essa ligação maior que você tem com o Seabra, esse histórico com o Seabra? E uma outra pergunta. Cabe em alguns momentos, não querendo interferir no trabalho do treinador, mas você na posição de diretor executivo de futebol, tem umas conversas com o treinador, no sentido de, quem sabe, saber jogar mais pelo resultado. Vou citar dois exemplos, né? Nos 2 últimos jogos, por exemplo, contra o Sport, o time muito cansado no segundo tempo, sob um sol escaldante, ele acabou colocando jogadores que estavam voltando do departamento médico, mantendo a formação ofensiva. Contra o Cruzeiro, quando tirou o Nacho Quintana, poderia ter colocado mais um marcador, mais um defensor, acabou colocando Mosqueira. Quer dizer, esses detalhes, de alguma forma, também acabam interferindo, logicamente, no resultado do jogo. Você procura conversar com ele também nesse sentido? Olha, a sua primeira pergunta, assim, como estou com 50 anos, faço 51 no final do ano, já venho há muitos anos trabalhando com isso, já contratei mais de 50 treinadores. Então, não importa a relação que eu tive, que já trabalhei com o treinador ou que não trabalhei, o que eu sempre vou ter, independente de eu ter trazido, de ter trabalhado ou não, é uma relação que eu procuro ter na minha vida. Uma relação de honestidade, de ética, de conversar olho no olho. Enfim, os treinadores que eu trabalhei, acho que 90% são pessoas que eu tenho relação hoje, que são amigos, são companheiros de profissão. Isso faz parte, não importa um treinador que veio através de mim, outro não. Isso realmente não passa nem, nunca passou na minha cabeça, né? É uma análise profissional. É isso como tem que ser. A gente está num ambiente profissional de futebol de alto rendimento e essa é a relação. E é claro que na minha função, uma das coisas que eu faço também é cobrar e discutir e argumentar em cima desses pontos que você colocou, não só após as partidas, porque a coisa já aconteceu, mas antes também. A liberdade de escalação, de montagem de uma equipe, ela sempre vai ser do treinador.
Agora, você colocar um ponto de vista do clube, algo que também é parte da minha função, e isso sem dúvida que é colocado. E você colocou uma coisa que eu acho que você está certo. O jogo contra o Sport, por exemplo, eu posso falar aqui porque eu já falei para o treinador, para a comissão técnica e para os jogadores. O final do jogo, a gente jogou um bom jogo. A bola não entrou, a gente fez um gol só, de pênalti, inclusive. Né? Tivemos várias oportunidades. A partir dos 35 do segundo tempo, é hora de ganhar o jogo, não é hora de jogar bonito. Não é hora de jogar para frente. Então, isso é uma coisa que a gente já vinha conversando, que eu realmente fui muito enfático em relação a isso. Teve uma cobrança, assim, com todos. Não só com a comissão técnica, mas com os jogadores também. Porque não interessa se você é atacante, se você é meia. Chegou 40 do segundo tempo, você tem que ter o espírito para defender aquele resultado que você está e saber da importância, como era vital a gente ganhar 3 pontos ali. Não interessa se eu sou um atacante, eu entrei agora, se eu já estou, não interessa. O espírito tem que ser para defender o que você está na mão, que eram 3 pontos importantíssimos. Então, essa cobrança foi com a comissão técnica, com o treinador, mas também com a equipe. Foi um bom ponto que você levantou. Falando sobre a janela de transferências que fechou no começo desse mês, vocês reforçaram principalmente o setor defensivo. Queria saber qual foi a visão da diretoria nessa janela, por que vocês reforçaram mais esse setor? Então, recentemente a gente teve a lesão do Eduardo, zagueiro. O Douglas acabou indo para a nossa equipe da Áustria, de Salzburg, então a gente perdeu 2 zagueiros. Então a gente contratou no começo do ano o Guzmán e depois a gente trouxe mais 2 zagueiros, né? O último foi o Alex e o Gustavo, que veio do Benfica. O Alex estava no Atlético Goianiense. E com a lesão também do Juninho Capixaba, a gente acabou trazendo o Vanderlan, que era um jogador que a gente já vinha acompanhando há muito tempo. Teve uma projeção muito boa no Palmeiras, mas assim como o John, ele também viveu uma baixa no Palmeiras quando ele teve uma sequência e não conseguiu agarrar a oportunidade titular. E ali eu voltei a falar com o Palmeiras, porque já tinha feito essa investida antes e houve uma negativa. Eles queriam vender por um valor muito alto e para fora do Brasil. E eu achei que ali era oportuno tentar de novo, e ainda tinha essa condição dentro da minha verba do ano de dar uma cartada, e a gente acabou conseguindo trazer. Foram os jogadores mais defensivos agora, mas se você for ver, eu estou preparando agora um material de apresentação que eu levo para a Europa agora em outubro, para apresentar lá. A gente renovou 1/3 do elenco do ano passado para cá. Foram 10 ou 11 contratações. É bastante coisa. As últimas realmente foram mais jogadores defensivos, mas a gente trouxe, fora o Guzmán, o Gustavo e o Alex, a gente trouxe o Vanderlan, que já falamos, o Agostinho Santana, que é um bom jogador, mas vem inventando muitas lesões. Inclusive foi chamado de novo para a seleção uruguaia, ele tem muito prestígio, é um bom jogador, veio do River Plate, da Argentina, só que enfrentou muitas lesões. A gente tem feito um trabalho com ele com um pouco mais de calma e de cuidado agora, porque quando ele voltar, ele não tem outra lesão muscular, porque ele teve um probleminha de artroscopia no joelho, e às vezes quando o jogador volta, acaba sentindo inúmeras lesões musculares. Você vê, por exemplo, um caso até do Neymar, né, que tem se esforçado para voltar, mas tem tido pequenas lesões musculares que atrapalham esse retorno. Isso aconteceu com o Agostinho também. A gente está cuidando dele. Ou seja, quando estamos esses 5, a gente trouxe o Gabriel e o Fabinho como volantes. 7, nós trouxemos o Pita, nós trouxemos o Lucas Barbosa, nós compramos também o Davi do Água Santa, colocamos primeiro no Sub-20 e depois no profissional. Eu estou esquecendo algum aqui, tem mais algum. A gente comprou no final do ano o Vinicinho, trouxemos o Fernando também, 12 da Áustria. O John chegou no final do ano, então assim, muitos jogadores de ataque também. E aí a gente vê no elenco do Cruzeiro, que eu acho, um dos times, eu não, né? Acho que todo mundo que está vendo o futebol acompanhando o Cruzeiro, é uma equipe que tem jogado bem no Campeonato Brasileiro. Além de ser na tabela uma das melhores equipes, está jogando um bom futebol. Agora você analisa o nosso elenco, a gente tem muitas opções. Claro que o John falou uma coisa que ele está totalmente certo. E a gente discutiu muito aqui. Infelizmente chegamos a ter 11 lesões. E foi muito prejudicado com isso. Então, eu acredito que essa oscilação tenha ido muito por essa questão das lesões. Você começa a perder jogo, a confiança começa a baixar, os jogadores que estavam lesionados voltam, mas ainda não estão com ritmo. Então acho que esse momento passou muito por isso. Mas eu tenho convicção assim, que o nosso elenco é um elenco muito interessante para a disputa da Série A, para o que a gente pode atingir. Acho um elenco mais completo do que os anos anteriores, com mais opções também, com jogadores, embora jovens, mas já com experiência de jogos em Série A, de trabalho já realizado. Quando a gente fala em investimento, vocês têm um dos clubes que mais investem no Brasil em contratações, como você acabou de falar, né? Quinto, sexto ali. Por mais que outros clubes trazem jogadores sem pagar multa, porque pegam fim de contrato, e vocês normalmente trazem jogadores jovens que são mais valiosos. Mas, ao mesmo tempo, a folha não é tão alta quanto de outros clubes. A folha de vocês é mais de meio de tabela. Vocês pensam em mudar um pouco isso? Ou até aproveitar um pouco mais a base, que agora está conseguindo ter mais resultados, e apesar de
ter uma base boa, vocês não aproveitam tanto hoje no profissional? Interessante tua pergunta, porque eu, quando vim para cá, eu me comprometi com a nossa diretoria lá da Europa, com, enfim, quem comanda a parte de esporte do Red Bull, eu me comprometi que a gente ia fazer de tudo para potencializar a nossa categoria de base. Que vocês mesmo têm os dados, pouquíssimos jogadores saíram da base nesse tempo todo de trabalho do Red Bull Bragantino. E antes, né? Não só do Red Bull Bragantino, porque existe uma cobrança dos anos todos anteriores à aquisição do Bragantino também. E eu acho que eles estão certos nesse sentido, tem que sair do Brasil jogadores com potencial de ir para a Europa, de ir para outros lugares vindos da nossa base. E não foi ao acaso, não foi à toa que teve essa melhora da base. Muitos fatores contribuíram para isso. Você vê que a gente classificou agora em 4º lugar no Brasil com a nossa equipe sub-17. Nós somos a 2ª colocada no campeonato sub-20. A gente fez a final com o Palmeiras, acaba porque 2º colocado, mas depois teve os mata-matas, né? Passando para as quartas, semifinal. E a gente foi vice-campeão, empatando os 2 jogos com o Palmeiras e perdendo nos pênaltis. Estamos promovendo alguns jogadores à base aos poucos. O Davi, por exemplo, a gente comprou, ele veio primeiramente para o sub-20, ele foi bem, já tinha tido uma experiência no profissional e começou a jogar em cima. Bem no momento melhor dele, acabou tendo uma lesão e ficou fora um pouco aqui, deve voltar rápido. E tem outros meninos também. E a filosofia do clube, eu até falei, quando a gente reforçou o elenco esse ano, a gente reforçou com jogadores que já podiam vir para cá, em sua maioria, vestir a camisa e começar a jogar, embora sejam ainda jovens, pelo menos não de 20, 19 anos, mas jovens, né? 23 anos, 24 anos, 22. E aí, esses muito jovens, a nossa ideia é o quê? Desenvolver na base e promover esses jogadores para o profissional. Ao invés de contratar pro profissional jogadores de 19 anos, 18 anos, que vão demorar muito para ter rendimento. Porque o futebol brasileiro não espera, é muito competitivo, muito forte, a gente não tem como ter esse tempo para maturar o jogador aqui, porque o profissional tem que ter resultado hoje. Então, é mais ou menos isso que você tinha perguntado, não sei se eu esqueci algum pedaço. Questão da folha salarial, eu também vou apresentar lá, e a gente apresentou do ano. Nós estamos lá embaixo na folha salarial. Né? Você tem aí uma camada de equipes entre 5 e 10 milhões de reais por mês, que é a nossa, depois você tem de 11 a 15, de 15 a 20, 20 a 25, e tem a de 30 milhões ali, que, enfim, o clube que tem mais dinheiro hoje no Brasil. A nossa folha é lá embaixo mesmo. É uma coisa que eu tenho brigado muito para a gente melhorar, porque a gente tem estrutura aqui, que para mim é a melhor estrutura aqui da América do Sul. Né? Claro, tem outros times também, clubes com estrutura excelente, mas falo que essa aqui também é nova, tudo integrado, assim, então é uma das melhores estruturas, pelo menos da América do Sul aqui. A gente tem um nome muito forte de uma empresa junto com o clube que é acostumada a ganhar na Fórmula 1, nos esportes radicais, sempre está lá no topo, e a gente quer também no futebol ter um pouco mais de poderio econômico para poder brigar lá em cima. Nossa folha realmente ela é baixa aqui para o Brasil. Na questão de investimento para trazer atletas, a gente tem que trazer atletas jovens. Né? Essa é uma linha que a empresa tem, de contratar atletas jovens, que nos traz possibilidade, por exemplo, de pegar atletas comprados com 28, 29, 30 anos, que venham para cá para ter resultado já de imediato. Então, mas nós não somos também uma das equipes que mais contrata em cima também. A gente está no meio da tabela em relação à contratação, de valor de CAPEX, que a gente chama de investimento, e lá embaixo em relação à folha. Mas estamos seguindo a filosofia de ter equipe sempre mais jovem no campeonato, ficar na Série A, né, e trabalhar, desenvolver a base para no futuro a gente ter bons jogadores chegando para abastecer o profissional. Essa linha que você está falando, com a construção da Arena nos próximos 4 anos, esse teu pedido é crível imaginar que você vai conseguir a anuência da Red Bull em mais investimentos, sendo que haverá muito mais dinheiro investido na construção da Arena? Você acredita que isso vai atrapalhar ou que isso não vai fazer a diferença? E a outra questão, se obedecer aos 44% de aproveitamento, o Bragantino seria capaz de fazer mais 18, 19 pontos, chegando a 53 pontos com os que tem hoje. Qual é a projeção que vocês fizeram para o término do Campeonato Brasileiro, que vocês admitem fazer? Primeiro, eu vou responder essa sua segunda. Quando a gente senta aqui, faz o planejamento e diariamente as cobranças que a gente tem, as nossas conversas, reuniões, é em cima de não colocar um limite, de chegar no meio da tabela. A gente quer tentar brigar o máximo que der, né? Porque, enfim, todo ano você tem alguma surpresa no Campeonato Brasileiro. Não é porque a gente não tem a maior folha ou o maior investimento que a gente também não pode sonhar a brigar lá em cima. Agora, a gente sabe que ficar na primeira página, ali no meio da tabela, é uma coisa que se espera de um clube como o nosso também.
né? Você fez uma projeção de pontos. A gente sempre tenta sonhar e acreditar em mais, né? Mas é uma pontuação ruim? Não, não é. Não é uma pontuação ruim, é uma pontuação provavelmente sul-americana, não é de Libertadores, né? A que você projetou, e eu acho que a gente tem condições de fazer sim. E sobre a primeira pergunta sua, eu entendo o raciocínio, só que realmente você gastar muito dinheiro na construção de uma arena, o dinheiro é um só, né? Ele vem e ele vem alocado em algum braço aí, agora vai para a arena. Só que eu também preciso brigar, lutar para que a gente tenha um investimento maior, cada vez maior aqui no clube, principalmente em folha de salário. Eu vou continuar brigando por isso o tempo inteiro. Acho que a gente melhorou um pouquinho do ano passado para esse ano. O ano passado foi muito baixo, a gente terminou muito baixo. Esse ano a gente melhorou um pouquinho, a gente está num bloco ainda lá de baixo, entre 5 e 10 milhões, que é um bloco que tem poucos clubes. Mas eu vou continuar sempre lutando para que a gente tenha mais investimento. O CR, duas questões, por favor. É o primeiro ano do Klopp. Queria saber se isso teve alguma mudança para vocês, até em termos de cobrança também. O Mário é quem mais acompanha, está sempre aqui também com você. E em cima do que foi colocado, você pegar números, né, simples, o percentual do Seabra não é bom, mais derrotas do que vitórias, em 50 jogos. O time conseguiu uma façanha de 8 derrotas seguidas, né, o que também é muito ruim. Então, eu queria saber a cobrança, como tem sido, né, a você de lá da Europa. E o torcedor não tem como. Olha o Mirassol e quer comparar. Porque o Mirassol está lá em cima. Você fala em folha de pagamento e todos garantem que o Mirassol a folha é menor ainda. E daí eu coloco que aqui o Red Bull já está há 6 anos na Série A. O Mirassol é o primeiro. Mas quando tem esse comparativo, fale para o torcedor, né, o que tem de diferente e essa questão da cobrança. Ótima pergunta. Eu parabenizo o Mirassol pela campanha que eles estão fazendo. Como você disse, é o primeiro ano. Foi uma ideia de montagem de elenco oposta que tem a Red Bull. É uma equipe que não usa jovens praticamente, que tem mais jogadores experientes, jogadores que já vinham de outros clubes, enfim, alguns em Série A, outros em Série B, mas já com uma experiência maior. E uma equipe que está fazendo um bom trabalho, que as peças se encaixaram, essa equipe começou a pegar confiança, pegou moral. E eu acho que sempre acontece, em todos os campeonatos do mundo, você tem muitos exemplos na Inglaterra, na Itália, na Espanha, de equipes que têm um ano muito bom. Assim como a gente também teve, né? Em 2023 a gente teve um ano muito bom, agora a gente está no meio da tabela. O ano passado a gente terminou muito mal a competição, brigando lá embaixo. Agora, é muito difícil você sustentar isso, né, ao longo do tempo, porque existe uma lógica econômica. O Mirassol tem uma folha que deve ser um pouco menor que a nossa, a folha deles. Claro que a filosofia deles também foi trazer muitos jogadores já mais experientes, que não vieram comprados, como outra situação, mas, enfim, eu não estou aqui desmerecendo de modo algum, muito pelo contrário. Estou parabenizando o Mirassol pela campanha, está bonito de ver o que eles estão fazendo, mas é um clube que deu certo esse ano, encaixou, assim como a gente também teve em 2023, assim como pode ter o ano que vem o outro também. Sempre são exceções no futebol, como tem também exemplos de clubes que brigaram por títulos muito grandes no ano passado e estavam na última rodada brigando pelo rebaixamento, né, contra o rebaixamento. Então, qual que era a primeira sua também? A questão do Klopp também. O Klopp, ele mantém um relacionamento comigo, com o clube, com o Mário Gomes também, que faz essa interlocução junto, e ele tem contato direto com os treinadores de todas as equipes que a Red Bull tem espalhadas pelo mundo. Então ele tem reuniões com os treinadores, ele fala com o Seabra, os assistentes dele também, inclusive vem para cá, deve vir agora de novo, depois da data FIFA. Eu vou para lá também agora em outubro. Nós viajamos para lá, acho que 2 meses atrás, mais ou menos, 2, 3 meses atrás, para fazer uma reunião com o Klopp, exatamente sobre as questões de metodologia, de jogo, tudo isso, tudo passado para o nosso treinador também e para o clube inteiro. Então eu acho que está sendo muito bom ter uma figura como o Klopp, que além de ser um cara muito grande no futebol, mas que tem uma paixão ainda muito grande por trabalhar, por ajudar a desenvolver os projetos. É um cara muito inteligente, com um know-how muito grande, mas que ele não está acomodado ali, falando, não, vou pegar esse cargo, quero sair um pouquinho de treinador. Não é isso. Ele está querendo mesmo contribuir com todos os projetos. Tem sido muito legal a conversa com ele e com a equipe dele. Ele montou uma equipe de trabalho muito boa e eles devem vir para o Brasil agora, logo depois da data FIFA novamente.